Seja bem-vindo a essa edição especial do Paraná TV, que também já começa falando sobre um assunto que está todo mundo comentando hoje aqui em Foz do Iguaçu, tanto que eu vou ao vivo conversar com o Giovan Valiati, que traz detalhes de mais uma fase da Operação Pecúlio. Giovan, vereadores estão na cadeia hoje. Sim, Frigo, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. A operação começou logo cedo aqui em Foz do Iguaçu, por volta das 6 horas da manhã. Os policiais já foram para as ruas cumprir, então, mais de 70 mandados judiciais. São 78 num total. Bom, entre os alvos dessa fase da operação, a quinta fase da Operação Pecúlio, os vereadores aqui de Foz do Iguaçu, 12 dos 15 vereadores aqui da cidade tiveram a prisão preventiva decretada. Todos estão aqui, ó, na sede da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Entre eles, o presidente da Câmara, Fernando Duso, do PT. Ele chegou logo cedo, por volta das 7 horas, foi conduzido então por uma das equipes que cumpriu esse mandato. Além dos vereadores, a ex-secretária de Saúde, Patrícia Foster, também teve a prisão preventiva decretada. Veja quais foram os outros mandados cumpridos na entrevista dos delegados hoje pela manhã durante uma coletiva. Os principais alvos hoje foram os vereadores, né? Dentre os demais presos, os empresários e agentes públicos também. Foram expedidos 20 mandados de prisão preventiva e 8 de prisão temporária. 28 no total. A questão das medidas deferidas fica a critério do juiz, né? Ele entendeu que nesses casos o adequado seria as prisões temporárias e não preventivas. E aí, de acordo com a análise dele sobre, né, os elementos que estão na investigação. Olha, foram cerca de 200 policiais que participaram de mais esta fase aí da Operação Pecúlio. Essa fase foi cumprida aqui em Foz do Iguaçu e em mais 6 cidades aqui do estado, entre elas Cascavel, cidade vizinha aqui perto. 2 pessoas foram presas lá. Eram donos de empresas que prestavam serviços à prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Essas 2 pessoas já devem chegar aqui na sede da Polícia Federal para também cumprir a prisão temporária aqui mesmo na sede da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Ao longo do jornal a gente traz mais detalhes desta operação que, como o Frigo disse, prendeu aí 12 vereadores aqui de Foz do Iguaçu. Frigo. Giovan, inclusive a gente vai trazer a reportagem dessa manhã movimentada. Você vai continuar ao vivo na Polícia Federal. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Obrigado. Até daqui a pouco, que agora eu volto à Polícia Federal conversar com o repórter Giovan Valiati, que acompanha a quinta fase da Operação Pecúlio. Informações para a gente, Giovan. Oi, Frigo. Olha, acabou de chegar mais uma viatura aqui na Delegacia da Polícia Federal. Ainda a gente não tem notícias de quem é que está dentro dessa viatura. A gente teve a informação agora há pouco que 2 pessoas que tiveram a prisão temporária decretada lá em Cascavel foram pegas lá pela Polícia Federal e trazidas então aqui para a delegacia. A gente não tem certeza se são essas pessoas, mas se forem, essas pessoas elas são empresárias do ramo de concretagem, de asfalto, e elas teriam uma ligação com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, facilitariam os contratos aí com a Prefeitura para obter lucros próprios. De volta e já direto para o Giovan concluir informações sobre a Operação Pecúlio, Giovan. Oi, Frigo. Eu estava falando então que alguns dos alvos desta quinta fase da Operação Pecúlio já eram réus da operação. Entre eles, o ex-secretário de Saúde, Gilber da Trindade, que está em prisão domiciliar. Ele teve a prisão temporária decretada, mas vai continuar então em prisão domiciliar. Um sobrinho do prefeito afastado, Reni Pereira, também foi alvo dessa quinta fase. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Michele Arenza. Os presos foram trazidos para a sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Foram cumpridos 28 mandados de prisão, 11 de condução coercitiva e 39 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Paraná, no Recife e em Brasília. O presidente da Câmara, Fernando Duso, do PT, foi o primeiro vereador a ser trazido. Outros 9 vereadores foram presos com mandado de prisão preventiva. São eles: Anice Gazaui, do PTN, Darcy DRM, do PTN, Edílio Dallagnol, do PSC, Hermógenes de Oliveira, do PSC, Luiz Queiroga, do Democratas, Marino Garcia, do PEN, Coquinho, do Solidariedade, Paulo Rocha, do PMDB e Rudinei Moura, do PEN. 2 vereadores foram presos temporariamente por 5 dias.
São eles Beni Rodrigues, do PSB, e Zé Carlos, do PMN. Segundo o Ministério Público Federal, os vereadores são suspeitos de receber uma espécie de mensalinho para aprovar projetos de interesse da Prefeitura e também negociavam cargos na administração pública. Ou seja, além de cargos comissionados na Prefeitura e empregos em empresas terceirizadas, havia o repasse de R$10 mil para alguns vereadores. Outros vereadores eram premiados com R$5 mil e mais uma diretoria na Prefeitura. Tudo isso para que houvesse apoio político ao grupo que estava na Prefeitura e para que alguns vereadores de oposição fizessem o que chamamos de oposição mitigada, uma oposição não muito aguerrida contra o governo. Entre os presos também está a ex-secretária de Saúde de Foz do Iguaçu, Patrícia Foster. Ela foi presa em casa logo cedo e trazida aqui para a sede da Polícia Federal por 4 policiais. A prisão dela é preventiva. Uma auditoria sendo realizada a pedido do Ministério Público na Secretaria de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde, e ela estaria sonegando documentos a essa auditoria. Ademais, haveria suspeita também de privilégios no pagamento de umas empresas na Fundação Municipal de Saúde e também a participação na parceria público-privada. Outro ex-secretário de Saúde, Gilber da Trindade, que já está em prisão domiciliar, teve mais uma prisão preventiva decretada, suspeito de receber R$20 mil mensais de propina e deve continuar preso em casa ou com uso de tornozeleira eletrônica. O ex-secretário de Administração, Chico Noroeste, também foi preso, segundo o Ministério Público Federal, teria recebido R$10 mil para não ser candidato a deputado federal. Nós tentamos contato com os advogados dos envolvidos nesta etapa da Operação Pecúlio, mas muitas das pessoas citadas ainda não têm um defensor. Um dos advogados, Maurício De Fassi, confirmou que os clientes dele, Paulo Gorski e o filho, estão sendo transferidos de Cascavel para Foz e disse que ainda está tomando conhecimento das acusações contra eles, já que os processos ainda estão em sigilo. Policiais federais também estiveram na Prefeitura de Foz hoje cedo. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Foz informou que a prefeita Ivone Barofaldi não foi citada nas investigações e continua trabalhando normalmente.